princípio da igualdade dos magistrados que realizam julgamento em colegiado. Esse princípio secular é a razão fundamental de, até hoje, diversos tribunais utilizarem as vestes talares em seus membros, que tem como principal objetivo o de simbolizar a ideia de uniformização e de horizontalidade entre os membros julgadores. O auditor tem suas funções definidas como de judicatura, conforme ensinamento do professor Jacobi Fernandes, e apenas poderia exercer esse tipo de atividade. A esse respeito, cito o ministro do STF, Carlos Aires Brito. E, realmente, a Constituição Federal faz do cargo de auditor um cargo de existência necessária, porque, quando ela se refere nominalmente a um cargo, está dizendo que faz parte, necessariamente, da ossatura do Estado, e só por efeito de emenda à Constituição, e olhe lá, é que essa matéria poderia ser modificada. É importante registrar as diferenças entre as funções exercidas pelos conselheiros e ministros e pelos auditores, quando não estiverem substituindo os titulares. O corpo deliberativo dos tribunais de contas, isso é importante ser dito, é formado exclusivamente pelos seus ministros e conselheiros. E, em razão disso, somente estes efetivamente deliberam por meio do voto nas diversas sessões da Corte de Contas. Por essa razão, os auditores somente votam nas sessões quando estão exercendo a função de substituição dos titulares, pois, ao substituí-los, eles, de fato, compõem o colegiado. Quando atuam nas demais funções de judicatura, presidindo processos que lhes são distribuídos, o relator exerce todas as funções da magistratura, que podem ser exercidas monocraticamente, como decisões interlocutórias e os despachos, citação, audiência, diligências, mas não lhes é permitido exercer funções próprias do membro do tribunal pleno colegiado, como a do direito ao voto na sessão. Nesse caso, o auditor apresenta uma proposta de voto, que pode ou não ser aceita pelo colegiado. Essa proposta pode ser entendida como um típico parecer entregue à corte pelo magistrado, configurando-se como uma manifestação qualificada na medida em que é emitida pelo próprio relator do feito. Essa proposta de voto encontra amparo constitucional. Devemos observar que o nosso planejamento estratégico tem como missão garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, mediante a orientação, fiscalização e avaliação de resultados, visando a qualidade dos serviços, em benefício da sociedade. O objetivo é elevar o nível de satisfação da sociedade em relação ao controle externo. Apresenta metas arrojadas, como a de garantir o julgamento de 100% das contas anuais enviadas ao TCE do Mato Grosso no exercício seguinte ao seu encerramento. O controle externo concomitante em 100% dos atos de gestão. O controle externo sobre os resultados de políticas públicas em 100% dos jurisdicionados. Por essa razão, senhor presidente, afirmo que estamos vivendo no Estado do Mato Grosso, nessa Corte, uma verdadeira revolução. Que essas metas, elas indicam a excelência desta Corte, a ousadia, se posso usar a palavra, de se tornar essa referência, não só em termos nacionais, como internacionais, com metas que vossas excelências tiveram, a coragem de colocar metas que, eu afirmo categoricamente, que nenhuma Corte de Contas no país chega sequer perto dessas metas. E metas colocadas como, não como sonhos, mas como metas, que são sonhos que podem ser objetivados. Eu acho que é importante esse registro. Nesse cenário, o papel do auditor substituto de conselheiro pode se apresentar de alta relevância, na medida em que, ao substituir os conselheiros em seus afastamentos, contribui para que não haja solução de continuidade nos trabalhos desta Corte. Além disso, ao exercer as demais funções da judicatura, quando não estiver substituindo o titular, contribuirá para que o fluxo de processos seja mais eficiente e ágil, pois teremos a produção dos gabinetes dos conselheiros e dos auditores trabalhando em paralelo. O auditor, no exercício de suas funções constitucionais, portanto, contribui para o fortalecimento do princípio constitucional da celeridade processual, bem como o da efetividade do exercício da judicatura na Corte de Contas em que atua. A celeridade será privilegiada na medida do exercício das funções de judicatura referentes à relatoria dos processos a ele distribuídos, pois haverá um aumento da capacidade de julgamento da Corte, pois mais processos serão relatados e julgados no tribunal. A efetividade no julgamento dos processos aumentará
quando da substituição em razão de faltas e impedimentos dos titulares, ao se permitir que o colegiado mantenha sua principal característica, que é a da pluralidade das decisões. Uma sessão do Pleno desfalcada de algum conselheiro, mesmo que com o quórum mínimo de funcionamento, estaria mais de acordo com a ideia de colegiado se fosse completada pelos substitutos. E essa é a razão do constituinte originário ter criado a figura do auditor. Tenho plena consciência, e aqui encerro, dos desafios que são impostos à minha atividade e à de meus colegas. E tenho a convicção, presidente, de que a humildade é o primeiro passo para que eu contribua para o melhor entendimento das questões nas quais venho a atuar a partir desta posse. As dificuldades e privações de minha infância e vida adulta, não digo isso só em retórica, quem conhece minha vida sabe do que falo, me ensinaram que ser humilde é, antes de tudo, compartilhar e entender que todos precisam ajudar-se mutuamente, em prol do bem comum, sabendo a hora de agir, em vez de ficar esperando. Estou aqui para ajudar a agir, a pensar no bem comum, mais do que como uma regra de ofício, mas como um privilégio de servir à sociedade. Ergamos templos à virtude, cresçamos juntos. Obrigado. Antes de prosseguir, de dar prosseguimento a esta sessão solene, eu registro também com alegria as presenças de secretários gerais e secretários deste Tribunal de Contas, assessores e os demais profissionais de controle externo que prestigiam esse momento solene de posse do Dr. Luiz Carlos Pereira. Eu convido os senhores conselheiros a retornarem ao plenário, que nós estamos concluindo a sessão e daqui a pouco nós podemos dar o abraço no Dr. Luiz Carlos. Convido o excelentíssimo senhor conselheiro Campos Neto para que faça a saudação ao auditor substituto conselheiro Dr. Luiz Carlos Pereira. Excelentíssimo presidente Walter Albano, digníssimo procurador de contas Gustavo Deschamps, meus colegas conselheiros, meus colegas auditores substitutos de conselheiros, a quem eu cumprimento em nome do ora empossado Luiz Carlos Costa Pereira, digníssimas autoridades presentes nesse plenário, que eu quero cumprimentar a todos, em nome do ministro substituto do Tribunal de Contas da União, senhor Marcos Benquerer. Meus senhores, minhas senhoras, ao ser convidado pelo eminente conselheiro, presidente Walter Albano, para fazer, em nome dos integrantes desse tribunal, esta saudação de boas-vindas ao auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira, sinto-me duplamente honrado. Primeiro, pela chegada nesta Corte de Contas de mais um auditor substituto de conselheiro, detentor de notório saber jurídico. Segundo, porque sua posse, de certa forma, externa o compromisso assumido por esse Tribunal de Contas com a sociedade matogrossense, no sentido de transformar num verdadeiro instrumento de cidadania. Senhoras e senhores, chega a esta Corte de Contas estadual Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira, nascido em 20 de julho de 1968, na cidade do Rio de Janeiro, flamenguista, filho de Luiz Costa Pereira, comerciário, e de Maria Ieda Azevedo Pereira, oriundos do estado de Alagoas e do Rio Grande do Norte, respectivamente, de quem certamente herdou a humildade, a altivez, grandeza de espírito e senso de justiça. De origem simples e em razão de problemas de saúde do seu pai, passou a residir no interior de Alagoas, em sua cidade natal de 10.000 habitantes, chamada Quebrangulo, onde concluiu o curso primário e ginasial. Perdeu seu pai em 1982 e, aos 13 anos de idade, com todas as dificuldades possíveis, já observava sua mãe
assumir a responsabilidade pela manutenção da família e pela criação de seus 2 filhos. Graças ao apoio incondicional de sua mãe, de seu irmão Luiz Costa Pereira Júnior, que se faz aqui presente nesta sessão, cursou Engenharia Eletrônica na Universidade Federal da Paraíba, em Campina Grande. Após conclusão do curso superior e exercer por alguns anos o ofício de engenheiro, ingressou nas Forças Armadas em 1992, como engenheiro militar pelo Instituto Militar de Engenharia, IME, no Rio de Janeiro, chegando ao posto de capitão do Exército. E foi nas Forças Armadas que Luiz Carlos aperfeiçoou o zelo pela coisa pública e pelos valores da cidadania. Já em Brasília, trabalhou no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior até o ano de 2004, quando, então, ingressou no Tribunal de Contas da União no cargo de Auditor Federal de Controle Externo. Foi naquela Corte de Contas que encontrou a vocação e o estímulo para o estudo do controle externo das contas públicas. Ainda no TCU, o destino colocou em sua vida Cristiane Maria Costa Pereira Coutinho, sua então colega e amiga, que futuramente tornou-se sua esposa e companheira, também presente nesta sessão. Em 2009, passou no concurso e assumiu o cargo de auditor substituto de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, tendo, após a aprovação no concurso realizado por esse tribunal, optado por assumir o mesmo cargo nesta casa. Embora 2009 tenha sido um ano frutífero no campo profissional, Luiz Carlos perdeu sua mãe, que, aliás, ao lado do seu pai, certamente encontra-se no meio de nós, irradiando felicidade e orgulho ao ver o seu filho assumindo um cargo de tamanha magnitude. Este é o homem que hoje inicia sua nova trajetória no exercício do controle externo matogrossense. Seguro, ao interpretar a legislação, tenho a certeza de que, com sua chegada, vai integrar o corpo deliberativo desse Tribunal de Contas, a sociedade matogrossense continuará ainda mais a confiar e a respeitar essa instituição. Concluo dizendo que Vossa Excelência acertou ao optar por renunciar ao cargo de auditor substituto do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, ainda que aquele tribunal desenvolve um excelente trabalho, para assumir o mesmo cargo no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Acertou porque este Estado é acolhedor. Acertou porque Cuiabá e Várzea Grande são terra de amigos. Acertou porque um novo Brasil se desenvolve a partir das nossas riquezas. E acertou porque o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso já é referência nacional no exercício do controle externo e muito lhe proporcionará no desenvolvimento da sua função. Que Deus ilumine seus caminhos, como sempre fez. Seja bem-vindo e muito obrigado. Senhoras e senhores, encerramos a solenidade de registro de posse do Dr. Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira no cargo de auditor substituto de conselheiro. Passamos à entrega da comenda Joaquim Duarte Murtinho, que é feita às pessoas naturais ou in memoriam ou estrangeiras, e também a conselheiros, procuradores e auditores substitutos de conselheiro que tomem posse no tribunal, que, por merecimento, zelo pelas coisas públicas, tenham contribuído para o aperfeiçoamento do sistema de fiscalização e prestação de contas públicas. Por solicitação do excelentíssimo senhor presidente, a senhora secretária-geral do Tribunal Pleno, Lígia Maria Gaiva Daúde Abdala, procederá à leitura do termo de outorga da comenda Joaquim Duarte Murtinho. Termo de outorga da comenda Joaquim Duarte Murtinho. O Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, reunido em sessão especial do dia 16 de março do ano de 2010, no plenário conselheiro Benedito Vaz de Figueiredo, na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo, no uso das suas prerrogativas conferidas pela Resolução número 4 de 1997, alterada pelas resoluções números 28 de 2007 e 32 de 2007,
outorga ao excelentíssimo senhor conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, aos excelentíssimos senhores procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Gustavo Coelho Deschamps, Alisson Carvalho de Alencar, Getúlio Velasco Moreira Filho e William de Almeida Brito Júnior, e aos excelentíssimos senhores auditores substitutos de conselheiros, Luiz Henrique Lima, Isaías Lopes da Cunha e Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira, a condecoração Comenda Joaquim Duarte Murtinho, acompanhada de diploma com os seguintes dizeres: o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso confere ao homenageado a Comenda Joaquim Duarte Murtinho pelos relevantes serviços prestados à Instituição de Controle Externo da Gestão Pública em Mato Grosso. E, para constar, eu, Lígia Maria Gaíva Daúde Abdala, secretária-geral do Tribunal Pleno, certifico o presente termo, que vai assinado pelo presidente e conselheiro Walter Albano da Silva e pelos homenageados. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas para proceder à entrega da comenda ao excelentíssimo homenageado conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto. O presidente está colocando a medalha no agraciado e, em seguida, entregando-lhe o diploma e assinando o termo de outorga da comenda. Convidamos o excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, para proceder à entrega da comenda ao excelentíssimo homenageado Procurador-Geral de Contas, doutor Gustavo Coelho Deschamps. O conselheiro está colocando a medalha no agraciado, entregando-lhe o diploma e, em seguida, assina o termo de outorga da comenda. Convidamos o excelentíssimo senhor conselheiro José Carlos Novelli, corregedor-geral do Tribunal de Contas do Estado, para proceder à entrega da comenda ao excelentíssimo homenageado Procurador de Contas, doutor Alisson Carvalho de Alencar. O conselheiro está colocando a medalha no agraciado, entregando-lhe o diploma assinam agora o termo de outorga da comenda. Registramos neste momento a ausência justificada nesta sessão do excelentíssimo senhor conselheiro Alencar Soares Filho, ouvidor-geral do Tribunal de Contas do Estado.
Convidamos o excelentíssimo senhor conselheiro Humberto Melo Bosaipo para proceder à entrega da comenda ao excelentíssimo homenageado Procurador de Contas, Dr. Getúlio Velasco Moreira Filho. O conselheiro está colocando a medalha no agraciado, entregando-lhe o diploma e assinando o termo de outorga da comenda. Registramos neste momento a ausência justificada do Procurador de Contas, Dr. William de Almeida Brito Júnior, cuja entrega da comenda será realizada em outra oportunidade. Convidamos o excelentíssimo senhor conselheiro Valdir Júlio Teis para proceder à entrega da comenda ao excelentíssimo homenageado, auditor substituto de conselheiro, Dr. Luiz Henrique Lima. O conselheiro está colocando a medalha no agraciado. Entregando-lhe o diploma. Assinando o termo de outorga da comenda. Convidamos o excelentíssimo senhor conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto para proceder à entrega da comenda ao excelentíssimo homenageado, auditor substituto de conselheiro, Dr. Isaías Lopes da Cunha. O conselheiro está colocando a medalha no agraciado. Entregando-lhe o diploma. Assinando o termo de outorga da comenda. Convidamos o excelentíssimo senhor Marcos Benquerer, ministro substituto do Tribunal de Contas da União, para proceder à entrega da comenda ao excelentíssimo homenageado, auditor substituto de conselheiro, Dr. Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira. O ministro está colocando a medalha no agraciado. Entregando-lhe o diploma. Assinando o termo de outorga da comenda. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Walter Albano da Silva para fazer o pronunciamento de encerramento da solenidade. O nosso ex-presidente, conselheiro Antônio Joaquim, atual vice-presidente, inaugurou aqui em Mato Grosso a Revolução da Brevidade. E como seu discípulo, né, conselheiro Novelli? Eu quero dizer, ao finalizar esta sessão solene, da alegria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, de receber em seus quadros, na condição de membro, o auditor substituto conselheiro, Dr. Luiz Carlos Pereira. Dentre, ou entre, digo,
os atributos do Dr. Luiz Carlos. Eu quero destacar o seu talento profissional, o seu compromisso com a instituição, o seu compromisso igual com o interesse público e a sua humildade. Características marcantes que vão juntamente com outras que ele possui. Fazer com que, em toda a sua história nesse tribunal, ele possa dar uma contribuição relevada para que este Tribunal de Contas seja útil à sociedade mato-grossense. Agradecendo a todos, especialmente ao ministro substituto Marcos Benquerer, eu declaro encerrada a presente sessão especial. Informamos a todos os presentes que, durante o intervalo desta sessão, o auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira receberá os cumprimentos no saguão que dá acesso a este plenário, onde estará sendo servido um coquetel.